Bom dia, bem-vindo à era da transformação digital do Contact Center. O meu nome é Luís Pereira e, em nome da MicroStrategy da BI for All, quero desde já dar-vos as boas-vindas e agradecer a vossa disponibilidade para assistirem à nossa sessão. Antes de darmos início ao webinar, quero só dar-vos aqui algumas indicações para garantir que tudo corre como esperado. Antes de mais, confirmem que têm o som ligado, o som do webinar sairá do vosso computador e, a qualquer momento durante a nossa sessão, vão poder colocar as vossas questões no painel de Q&A. No final, nós teremos um breve questionário que gostaríamos que respondessem, pois gostamos sempre de ouvir o feedback da nossa prestação. E, antes de começarmos, gostaria aqui de vos dar alguma introdução, se conseguir passar o slide. Ok? Alguma introdução aos nossos oradores. Portanto, além de mim, vamos ter hoje connosco Rui Afeiteira, que é o responsável da inovação e conhecimento da BI for All, e também o Daniel Ferreira, que é o nosso pré-venda da MicroStrategy e que cobre a geografia de Portugal e Espanha. Em termos de agenda, aquilo que temos preparado para hoje será, antes de mais, uma breve sessão acerca de como a transformação digital vos pode alavancar para o futuro, que será dada pelo Rui Afeiteira, e, posteriormente, o Daniel irá concretizar com um cenário prático de como é que o Advanced Analytics pode otimizar, então, toda a organização e todo o Contact Center. No final, teremos uma pequena sessão de Q&A, onde efetivamente iremos endereçar todas as perguntas que forem colocadas durante a sessão. Antes de darmos início, gostaria só de referir, para quem não nos conhece, que a MicroStrategy é uma empresa de software analítico que está no mercado já há vários anos e nesta área do Contact Center temos várias referências, algumas delas são mesmo fornecedores de software de Contact Center ou outras referências que são clientes finais que vão montando o MicroStrategy Analytics por cima do seu Contact Center proprietário. E sem mais demoras, passo então a palavra ao Rui Afeiteira da BI for All. Muito obrigado. Obrigado, Luís. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos a vossa presença e que aproveitem ao máximo a nossa sessão. Eu sou o Rui Afeiteira, como o Luís já mencionou, e sou responsável pela área de inovação e conhecimento na BI for All. Posto isto, vou começar por fazer uma breve apresentação da BI for All e contextualizar a nossa presença nesta temática da transformação digital. A BI for All é uma empresa que já nasceu digital, iniciando-se pelo Business Intelligence tradicional há 16 anos. Com o passar dos anos e a constante transformação de toda a área digital, fomos acompanhando o crescimento com a evolução e a transformação do nosso negócio. Acrescentando à nossa especialização na área da consultoria em Business Intelligence, acrescentámos áreas que hoje são consideradas os enablers para a transformação digital, tornando-nos especialistas nestas. Estamos a falar de áreas como Analytics, o Big Data, a Inteligência Artificial, o Data Science, o Advanced Analytics, Data Visualization, entre mais algumas. Em toda esta viagem, não descurámos áreas como a Engenharia do Software e o CPM, que têm andado sempre de mãos dadas com a história da BI for All e são complementares às áreas que já mencionei anteriormente. Todo este crescimento e especialização foi e continua a ser sustentado por uma equipa de consultores especializados, associada a parcerias tecnológicas estratégicas que nos permitem entregar as melhores soluções no mercado para os nossos clientes, sempre de mãos dadas com a inovação. Aliado a toda a especialização técnica e tecnológica nos domínios que referi anteriormente, foi crescendo também a necessidade de sermos cada vez mais parceiros estratégicos para os nossos clientes. Com base nestas necessidades e sempre com o objetivo de entregarmos as soluções mais inovadoras e disruptivas no mercado, nasceu toda a nossa área de advisory e estratégia para a transformação digital. Esta área veio permitir-nos ligar todo o planeamento estratégico de uma viagem pela transformação digital até à concretização das iniciativas tecnológicas que nos permitem atingir os objetivos estipulados nos roadmaps de transformação digital.
Com a experiência de campo que adquirimos em mais de 16 anos de implementação de projetos nestes domínios, tanto nacionais como internacionais, domínios estes que são considerados os domínios tecnológicos da transformação digital, conseguimos conjugar toda a componente de implementação com a componente de estratégia. Desta forma, garantimos que todo o planeamento e estratégia definidos são suportados por objetivos e iniciativas de implementação tangíveis e concretizáveis. Sendo assim, e suportado pela nossa área de advisory, em conjunto com o conhecimento adquirido na implementação de projetos nestas áreas, e claro, suportados pelos nossos parceiros estratégicos tecnológicos, MicroStrategy, vamos falar um pouco da nossa visão da transformação digital na área dos contact centers. Mas, e voltando um pouco às origens, vamos começar por falar um pouco de call centers, que podemos definir como um meio de comunicar com os nossos clientes, via telefone ou telemóvel, com agentes que estão disponíveis 24/7 para nos ajudarem a responderem às nossas dúvidas e problemas. É normal um call center ter sistemas que ajudam a direcionar os clientes para os departamentos corretos, conhecidos como Interactive Voice Response ou IVRs. Os call centers oferecem também formas simples para processar pedidos, tentando tornar as transações simples e rápidas, como ativar um serviço ou adquirir um produto ou uma subscrição. E são também um meio de acesso a suporte técnico que permite, em primeira linha, permite apoio na resolução de problemas básicos, avançando muitas vezes por problemas mais complexos, que podem começar com uma recuperação de uma password ou um PIN, ou a resolução de um problema com a nossa internet, ou a resolução de um problema com um dispositivo ou um produto que adquirimos. Podemos dividir os call centers em call centers de inbound e de outbound. Os call centers de inbound normalmente recebem chamadas dos clientes com o objetivo de lhe darem suporte em questões que vão desde problemas técnicos a problemas de faturação, enquanto que os call centers de outbound realizam chamadas em vez de as receberem, muitas vezes associados a ofertas de marketing ou vendas, questionários de satisfação ou até mesmo para a gestão de cobranças. Muitas vezes associamos aos call centers a imagem de muitas pessoas interminavelmente à espera para serem atendidas ou a serem constantemente transferidas de linha para linha sem que ninguém consiga resolver o seu problema. O problema que os levou a entrar em contato com o call center. No entanto, num mundo em constante mudança e com a exigência tanto dos clientes como dos próprios parceiros de negócio a aumentar cada vez mais, esta imagem não é possível de manter. A necessidade da evolução e transformação dos call centers tornou-se cada vez mais uma realidade. E esta realidade tem sido impulsionada por vários pontos-chave, dos quais destacamos alguns que irei falar a seguir. Vamos começar pela necessidade dos call centers se tornarem omnicanal ou omnichannel. Se pensarmos nos dias que correm, de quantas maneiras podem os clientes contactar as empresas? Podemos fazê-lo pelo site, por telefone, presencialmente, por e-mail, por correio tradicional, por live chat, através de redes sociais, entre muitas outras possibilidades que hoje em dia encontramos ao nosso dispor. E nós, como clientes, temos a expectativa que a empresa saiba toda esta informação e que a mesma esteja toda relacionada e disponível. No entanto, e infelizmente, muitas empresas ainda operam de forma descentralizada, sendo desarticuladas na forma como registram a informação do cliente nos diversos canais. Muitas vezes, um agente do call center não sabe o que aconteceu na última visita presencial do cliente a uma loja ou a um ponto físico de apoio, ou não tem acesso ao e-mail trocado diretamente com um gestor de conta. Acima de tudo, como clientes, exigimos uma experiência personalizada e consistente, independentemente do canal que usamos. E é aqui que a comunicação omnichannel se torna cada vez mais útil.
A comunicação omnichannel tem como objetivo unificar as comunicações dos clientes de forma a padronizar a prestação de serviços. É uma maneira de centralizarmos e optimizarmos as interações com os clientes para oferecermos uma experiência uniforme e consistente entre dispositivos e canais, e entre os nossos clientes e os nossos canais. Uma abordagem omnichannel bem organizada permite que os clientes naveguem entre os diferentes canais de contacto de uma empresa com relativa facilidade. Por outro lado, ajuda as empresas a conhecer melhor os seus consumidores, os seus clientes. E quando combinados, estes dois fatores ajudam a resolver normalmente os problemas do cliente mais rapidamente. Por exemplo, quando um cliente volta a contactar devido a um problema já existente, é fácil para os agentes do Contact Center acederem a informações relevantes sobre o mesmo. Como resultado, o cliente não será obrigado a repetir as suas preocupações e o agente do Contact Center estará em melhor posição para resolver o problema rapidamente. Quantos de nós é que não ligámos já para um call center e tivemos que repetir 2 e 3 vezes o mesmo problema até chegarmos realmente ao departamento ou ao agente que consiga resolver o nosso problema? Na verdade, o que se quer é uma jornada completa do cliente fornecida ao negócio e não apenas uma parte dela. Estudos mostram-nos que 40% dos clientes entram em contato com um call center depois de esgotarem todas as opções de self-service disponíveis para tentarem resolver os seus problemas ou retirar as suas dúvidas. Por outro lado, 91% dos clientes dizem que utilizariam uma base de conhecimento online se a mesma estivesse disponível e adaptada às suas necessidades. Adicionalmente, 50% dos clientes acham bastante importante que consigam resolver por eles mesmos os problemas relacionados com os produtos ou serviços que adquirem. É, inclusive, cada vez mais um fator diferenciador no momento da compra. E 70% têm como expectativa que os sites das empresas disponibilizem opções de self-service para a resolução de problemas. Estas estatísticas vêm confirmar a importância de disponibilizarmos cada vez mais ferramentas de self-service avançadas para os clientes utilizados. O fácil acesso à internet, praticamente em todo o lado, tornou possível aos clientes investigar rapidamente as respostas para os seus problemas antes de recorrerem a chamadas para os agentes dos contact centers para obterem a ajuda que necessitam. No entanto, a importância do contact center não está a diminuir. Pelo contrário, o self-service passa a ser um componente do próprio contact center e está-se a tornar o método preferencial dos clientes para a primeira abordagem aos problemas e às dúvidas que tenham. Os clientes, devido à utilidade e independência que conseguem na solução dos seus problemas, estão a tornar o self-service cada vez mais uma tendência, principalmente se pensarmos na geração Millennial e Z. Além disso, o self-service é bastante benéfico para os agentes dos contact centers. Porquê? Pois os clientes utilizam o contact center como um último recurso, pois sempre que encontram as respostas que procuram não necessitam de entrar em contato com os agentes. Isto reduz as filas de espera para o atendimento nos contact centers, economizando tempo aos agentes e permitindo que estes se foquem na resolução de problemas mais complexos em que necessitam de muito mais foco. As vantagens que o self-service acarreta, tanto para os agentes como para os clientes, justificam o aumento de investimento neste tipo de recursos, no qual se incluem desde fax a tutoriais e vídeos, chatbots, assistentes virtuais, knowledge bases, entre outros. Os IVRs foram e são indiscutivelmente uma das primeiras tendências da automação de processos nos call centers. Os call centers utilizam IVRs há muitos anos e parece que esta tecnologia irá continuar a ser utilizada e vai prevalecer como uma das tendências de automação nos call centers. Com o aparecimento da inteligência artificial, deu-se uma transformação nos IVRs.
A combinação de IVRs com inteligência artificial deu uma nova vida a esta primeira tendência da automação, dando origem a sistemas avançados ou inteligentes com papéis mais substanciais nos contact centers. A inteligência artificial trouxe a possibilidade da utilização, por exemplo, de speech recognition nos IVRs. Como resultado, as chamadas dos clientes passam a poder ser facilmente transferidas para os agentes ou para os departamentos adequados. Com isto, os clientes obtêm ajuda de agentes que estão melhor preparados para a resolução dos seus problemas, diminuindo também os tempos de transferências entre linhas. Além disto, a inteligência artificial possibilita aos sistemas IVR extraírem informações relevantes e dados históricos dos clientes, permitindo que os agentes ofereçam experiências personalizadas. Por exemplo, conseguem, através de análise de sentimento, detectar estados de espírito do cliente em relação ao tema do contacto, cruzar com informações de interações passadas e melhor conduzir o agente na abordagem a ter com este cliente nesta situação específica. Se juntarmos à inteligência artificial, por exemplo, a Internet of Things ou IoT, conseguimos dotar os nossos IVRs avançados de ainda mais inteligência. Por exemplo, se estivermos a ligar para um contact center de suporte técnico sobre um dispositivo que por si utiliza a Internet of Things e associarmos o contacto a este dispositivo, ou utilizarmos inclusive apps que nos facilitam a ligar logo para pedir apoio a esse dispositivo, podemos ser encaminhados de forma inteligente para uma linha que irá resolver o problema específico do nosso dispositivo. Pois através dos dados IoT recolhidos, que irão ser portados por sistemas de inteligência artificial, que irão ajudar os nossos sistemas de IVR a identificarem o nosso problema e a encaminhar-nos para o agente mais adequado à resolução do mesmo. Mas as vantagens da automação não se ficam pela utilização de IVRs ou IVRs inteligentes e avançados, como já estivemos a falar. Os benefícios da automação são bastantes, incluindo redução de custos, aumento de eficiência nos processos operacionais dos contact centers. Podemos pensar em chatbots, por exemplo, que nos permitem reduzir os tempos de espera dos clientes, acelerando o processo de recolha e gravação de informações necessárias de forma correta e rápida. Desta forma, poderemos ter um chatbot que recolhe os dados tipificados necessários para a validação do cliente, que é um ponto que normalmente fazemos sempre no nosso primeiro ponto de entrada nos contact centers, ou para as tipificações de pedido, retirando a necessidade do agente do contact center de realizar esta tarefa, que é repetitiva, é rotineira e que se torna normalmente interessante para um humano. Posteriormente, podemos também ter um agente a interagir com o cliente, ajudado por um robô ou por um processo de RPA, de automação, que vai registando a informação que o agente questiona ao cliente, deixando o agente focado na resolução do problema do cliente e não no registro de informação em sistemas adicionais. Com este exemplo, podemos relacionar a automação não somente com a melhoria da satisfação dos clientes, pois tem agentes dedicados a resolver os problemas e não dedicados a tarefas acessórias, como também possibilita um aumento da satisfação dos nossos agentes no contact center, pois os mesmos ficam livres para direcionar o seu foco para tarefas normalmente mais interessantes, deixando para processos de automação as tarefas repetitivas, que são chatas, consomem tempo, mas são necessárias para a operação. E todas as tarefas que identificamos, por exemplo, neste caso num contact center, como repetitivas e rotineiras, serão boas candidatas para a automação. E sem dúvida, fazendo aqui um bocadinho a ponte, que não podíamos deixar de falar de Advanced Analytics, onde se incluem áreas como inteligência artificial ou Internet of Things ou RPA, que já mencionei anteriormente. No entanto, as aplicabilidades das áreas que já tivemos a falar não terminam nos exemplos que foram abordados. Principalmente quando associamos a outras áreas que também estão relacionadas com o Advanced Analytics. Falamos, por exemplo, de áreas como o Big Data ou Data Visualization. Tradicionalmente, os call centers são reativos, respondendo somente quando são requisitados.
No entanto, juntando o poder do Big Data, que nos permite agregar e processar dados de vários canais que um cliente utiliza ou utilizou, para entrar em contato com a empresa, adicionando informação que podemos recolher via IoT de produtos, dispositivos ou serviços da nossa empresa e que este cliente utiliza, podemos cada vez mais traçar perfis detalhados para cada cliente. Com toda esta informação recolhida, podemos começar por aplicar analytics sobre os dados, permitindo de forma rápida e fácil fornecer métricas que podem ajudar na tomada de decisão, tais como tempos de resolução em primeira chamada, tempos médios de chamada, tempos de na atividade de um agente, entre muitas outras métricas. Os managers passam a ter acesso a ferramentas onde podem obter insights sobre a produtividade dos dois agentes, mas também sobre comportamentos dos próprios clientes. Se a isto juntarmos áreas como a inteligência artificial ou a análise preditiva, as empresas podem mapear toda a jornada do relacionamento de um cliente com eles, identificar o que é importante para um dado cliente em um determinado momento da relação e fornecer serviços personalizados que permitam aumentar a fidelidade ao cliente. Podemos afirmar que com essas ferramentas os contact centers estão a ficar um passo à frente dos clientes, tornando-se proativos em vez de reativos. Ao juntarmos todas estas áreas, os contact centers podem oferecer um nível de serviço que vai além do humanamente possível, permitindo, por exemplo, antecipar as necessidades dos clientes por contexto, preferência ou informação histórica e fornecer alertas proativos, ofertas relevantes, conteúdos ou formas de interagir com os clientes aos agentes. Utilizando toda esta imensidão de dados, será possível identificar problemas no atendimento ao cliente e proativamente oferecer suporte sem que o cliente entre em contato com a empresa. E já que falamos na imensidão dos dados que conseguimos recolher, guardar e processar, é importante referenciar na capacidade que toda esta informação, associada a todos os pontos que já mencionei anteriormente, nos permitem alcançar ou atingir. A customização da melhor experiência possível para cada cliente, ou seja, direcionarmos a nossa estratégia numa experiência centrada no cliente. E primeiro que tudo, porque os clientes estão cada vez mais cientes que os seus dados são guardados, processados e analisados pelas empresas e que são realmente uma moeda de troca em relação a toda esta informação. A grande moeda de troca é utilizarmos esta informação para a personalização de toda a experiência entre o cliente e a empresa. Normalmente, os clientes estão de acordo com toda esta utilização, desde que as empresas os tratem com respeito e utilizem os mesmos para proporcionar uma melhor experiência na relação entre o cliente e a empresa. E nos dias que correm, quando falamos de personalização, não falamos de utilizar o nome do cliente em vez de uma saudação genérica. Com toda a informação ao dispor das empresas, os clientes esperam que as experiências sejam verdadeiramente integradas e personalizadas. Falamos desde recomendações de produtos a preços e descontos personalizados, conhecer o canal de comunicação preferido do cliente, relembrar datas importantes, alguns detalhes da família, atribuir, por exemplo, o mesmo agente ao cliente por questões de continuidade, ter scripts de saudação personalizados que incluem, por exemplo, a continuação das interações anteriores, entre muitas outras oportunidades que nos surgem. A personalização aumenta consideravelmente a fidelidade do cliente para com a empresa, tal como a predisposição para aceitar erros ou maior abertura para a resolução de reclamações. E estamos a chegar ao fim da nossa viagem de hoje, chegando ao Contact Center, que oferece os mesmos serviços que um call center, no entanto, tendo sido estes transformados na forma como são operacionalizados, fornecendo aos agentes novas e melhores ferramentas para um trabalho excelente. Com esta transformação digital de call center para contact center, vem também associada uma panóplia de novos serviços e formas de trabalhar, centradas todas numa melhor experiência para os nossos clientes e focadas em cada cliente como um cliente e não uma estratégia de one size fits all. Podemos definir um contact center como tendo a capacidade de suportar comunicação por chamadas de voz, e-mail, live chats, SMS, redes sociais, entre muitas outras formas que já fomos abordando,
trabalhando em omnichannel, permitindo que os clientes se movam sem dificuldade entre os diferentes canais de comunicação, potenciando o self-service avançado, por exemplo, utilizando a integração de chatbots, recolhendo os dados dos clientes e utilizando estratégias de Advanced Analytics para sugerir novos produtos e serviços, utilizando o poder da inteligência artificial para obter informações detalhadas sobre as preferências dos clientes, reduzir os tempos de espera para que um cliente seja atendido, melhorar os níveis de serviço usando IVF inteligentes para encaminhar de forma mais otimizada os clientes para os operadores corretos. Na verdade, tornar-nos proativos em vez de reativos. Concluindo, esta nossa viagem tem em todos os contact centers um objetivo comum, melhorar a experiência dos nossos clientes e dotar os operadores de melhores ferramentas para conseguirem fazer um trabalho mais eficiente e de excelência, apoiados em dados e insights inteligentes. Para sumarizar, estes são os enablers tecnológicos-chave mais importantes que consideramos que devem ficar debaixo de olho para a transformação digital nos contact centers. Desde a inteligência artificial, que, como vimos anteriormente, nos leva para outro nível não possível outrora, permitindo chegar aos clientes com níveis de excelência, eficácia e satisfação que não eram possíveis de atingir, à cloud, que nos facilita o acesso a todas estas ferramentas e tecnologias para tirar o melhor partido da inteligência artificial, com ferramentas de Big Data e Analytics, que são, na verdade, o grande possibilitador para a aplicação da inteligência artificial, fornecendo poder de computação e armazenamento de informação não possível outrora. E se não contemplarmos, na verdade, estes key players, estaríamos a colocar obstáculos difíceis de ultrapassar para atingirmos a transformação digital, tanto ao nível de custos como de complexidade. É muito importante também, se calhar, nos tempos que correm, encontrar e reter talentos e utilizando ferramentas na cloud que permitam, por exemplo, os operadores trabalharem em qualquer lugar. O Big Data e o Analytics vai nos permitir guardar toda esta informação disponibilizada pelos nossos clientes, tanto ao nível de canais de contacto, como produtos e serviços utilizando IoT, permitindo também termos poder de processamento para acedermos a reporting histórico ou em tempo real dos nossos clientes e das suas interações. Podemos ainda aplicar técnicas como Speech Analytics sobre as conversações em tempo real e de forma visual disponibilizar essas informações com todos os outros insights que os nossos sistemas nos retornam sobre o cliente, permitindo-nos muitas vezes prever a next best action para realizar com um determinado cliente. Não esquecendo, por último, a Internet das Coisas, ou a Internet of Things, ou IoT, que se torna cada vez mais relevante, permitindo conectar os dados gerados pelos nossos produtos e serviços com toda a informação de cliente disponíveis por outros canais, tornando a viagem do cliente muito mais completa. Mas antes de passar para o Daniel, que vai apresentar uma demo baseada em casos reais, de como está a ser aplicada na prática esta transformação com alguns dos tópicos já abordados anteriormente, e para finalizar, despedindo-me já de todos os presentes, gostaria de vos deixar com um vídeo que considero bastante interessante e que gosto particularmente. Muito obrigado. Hi, who am I speaking to? Yes, ma'am, how can I help? I'll make sure a technician is on the way. Hi, which department are you trying to reach? Okay, let me just pull up your account information. One moment, please. Hi, can you please hold? Hello? Hello? Ms. Ellis, thanks for contacting us. I'm forwarding you now to your case manager. Yes, ma'am. My pleasure. Hi, Ms. Ramirez. Looks like you're overdue for an upgrade. We'll add that to your account now. Hello, Mr. Smith. Thanks for being a customer for the last 8 years. I'm adding a 15% discount to your renewal. Hi, Mr. Sailor. Happy birthday. Obrigado, Rui, pela introdução.
Vou agora tentar concretizar com alguns exemplos o que nós vimos também aqui neste pequeno vídeo e que o Rui introduziu muito bem. Então, hoje em dia, nós sabemos que a maioria das operações de call center são geridas através de software específico que já inclui muitos destes conceitos, como a integração com IVR, gestão omnicanal, e aqui trazemos, por exemplo, uma dessas plataformas de Customer Experience, inclusive algumas delas que já têm o próprio reporting. Tal como vocês viram no vídeo, em tempos de pandemia, a maior parte dos agentes vão estar privados da utilização de vários monitores, ou seja, a maior parte das pessoas tiveram que fazer uma quarentena forçada e neste momento dispõem apenas de um PC em vez de terem 2 ou 3 ecrãs onde podem consultar informação de vários sistemas. Ora, aqui o HyperIntelligence, como também já foi um pouco demonstrado no vídeo, vai permitir aumentar um pouco a perspectiva analítica para além deste sistema e num espaço de ecrã mais confinado. Então, vamos ver agora aqui um exemplo, como é que numa perspectiva, por exemplo, de agente, nós sabemos que quando não estão ativamente a atender chamadas ou responder a chat, nós sabemos que os agentes vivem tipicamente numa visão similar a esta, independentemente do software, seja um Zendesk, seja um Genesys, seja um CX1 da NICE, ok? Nós temos aqui esta visão consolidada de tickets, já organizada por urgência, e até muitos deles dispõem vistas filtradas, por exemplo, por Customer VIP, por SLAs, em que vai permitir aos agentes saber qual é o que vai utilizar. No entanto, nós vemos aqui uma grande lista de VIPs e há de haver sempre uns mais do que outros. Então, com HyperIntelligence, nós podemos ativar aqui o cartão e diretamente sobre esta aplicação a informação é contextualizada com um Hypercard vermelho para os clientes que têm uma elevada propensão a deixarem de ser clientes. Okay? Então aí chama-me logo a atenção para um número de ticket em que tenha uma certa prioridade e nós aqui podemos mostrar logo informação também de que provém de outros sistemas, não só do portal Customer Experience, como por exemplo, informação histórica do valor do cliente, do nosso lifetime value, okay? Podemos saber, como vocês viram no vídeo, a longevidade do cliente, qual é que é o seu aparelho, inclusive recomendações da ação que o agente pode tomar. Okay? Então, a vermelho vemos aqui o cartão dos que têm propensão a churn e também no próprio cartão poderíamos diretamente disputar uma chamada através desta ligação, integração com outros sistemas ou consultar informação mais detalhada por cliente. Olhando agora para uma visão de supervisor. Nestas mesmas aplicações, muitas delas também já incluem uma componente de reporting. E aqui estamos a ver aqui um dashboard que, por exemplo, um supervisor de turno poderia consultar uma evolução temporal, quer em termos de número de tickets, quer em termos de tempo de resposta. Alguns deles até permitem insights com reporting que permite gerar os seus próprios relatórios e, por exemplo, um quadro de leaderboard, como estamos aqui a ver, onde eu vejo quais é que são os agentes debaixo deste supervisor. Mais uma vez aqui, o Hyper, através do cartão de agente, permite introduzir informação no próprio ecrã, como, por exemplo, número total de chamadas processadas, tempo médio de processamento e também informação que pode não estar ainda incluída, que vem diretamente do IVR. Organizações que estejam noutro nível de sofisticação, que possam não ter estes softwares, também podem beneficiar do HyperIntelligence e desta transformação digital ao consultar essa informação, por exemplo, diretamente no e-mail. Ou seja, o mesmo Hypercard não é feita uma integração com a aplicação A, B ou C, mas é feita uma integração ou a nível do browser ou a nível do e-mail, que nos permite de forma transparente integrar com qualquer aplicação. E em organizações que não têm disponível este software de Customer Experience, também aqui há uma solução, ou seja, eu consigo criar estes dashboards que me vão, através de analítica que pode vir diretamente de ficheiros de log, ficheiros de reporting, de análise de vendas, de tratamento de chamadas, eu consigo com MicroStrategy criar estes dashboards caso e emular esse tipo de analítica
que estes portais de Customer Experience me dão nativamente, mas caso eu não tenha, eu posso fazê-lo facilmente através de dossiês e fazer, por exemplo, a minha análise por vários indicadores. Então, estamos a ver aqui o tempo médio de duração, vemos que às terças-feiras é relativamente superior comparado com, por exemplo, às sextas-feiras. As pessoas à sexta-feira abreviam um bocadinho mais a conversa, estão com pressa de ir de fim de semana. Outro indicador que aparece aqui, por exemplo, a percentagem de reclamações, estamos aqui a falar de um call center com inbound e outbound, e tal como o Rui falou, por exemplo, uma métrica importante pode ser aqui o número de saltos que o cliente tem que, ou o número de opções que tem que ativar no IVR, quer seja por voz, quer seja mais tradicional, clicar no número tal para ir para a opção tal, e inclusive eu depois, como vejo que está aqui uma espécie de alarme, eu consigo transitar para uma informação mais detalhada, e aqui foi optado por incluir um dossiê mais detalhado que inclui, inclusive, analítica já de análise comportamental, ou seja, este sistema de IVR que estava disponível é capaz de distinguir, através de expressões, pelo tom de voz, qual é que é o feedback do cliente, está a ser positivo, está a ser negativo. Há quem o faça através, por exemplo, de questionários. Nós também poderíamos integrar aqui a analítica que vem dessa fonte dos questionários que são enviados no final do processamento da chamada, também poderíamos integrar aqui, okay? E no fundo conseguimos ter aqui uma visão 360 independentemente da fonte de entrada do canal. Por exemplo, aqui a retenção, também com o Net Promoter Score, e vemos aqui também outro tipo de indicadores do ponto de vista de outbound, do ponto de vista de eficácia de vendas. Obviamente, este dashboard é interativo, eu poderia focar uma análise numa área específica dos meus clientes, por exemplo, eu consigo fazer uma análise específica num determinado estado ou numa determinada região e, obviamente, eu tenho, como tenho isto correlacionado com o contrato de cliente, eu consigo saber qual é que é o perfil desse cliente e que tipo de chamada é que eu estou a processar por cada tipo de cliente, ou seja, são chamadas relacionadas com reclamações associadas a reparações, se são chamadas de retenção de cliente, de vendas, ou simplesmente relativamente ao serviço que está a ser prestado, por exemplo, numa rede de lojas física. Também aqui tenho interatividade do ponto de vista de fazer uma análise comparativa por canal, ou seja, eu consigo fazer na tal análise multicanal, omnicanal que o Rui falou, eu consigo ver que nesta organização continua a ser primordial o contacto através da voz, mas também já existe contacto através do chat e, por exemplo, também outra perspectiva de análise era ver quais é que são as filas, ou seja, o tipo de ticket aberto por área de serviço. Ou seja, vemos que aqui a maior parte foca-se na área de reparações, em que o operador poderá ter classificado o tópico de conversa ou a ação que pediu ao cliente, como por exemplo fazer um reset à box ou enviar, por exemplo, um sinal que no fundo vai restabelecer algum nível, algum parâmetro remotamente. Não é? Então, nesta perspectiva também temos que o dossiê está aqui a correr e que existem uma série de filtros. Por exemplo, nós podíamos focar apenas numa linha específica de negócio, o cliente empresarial ou o cliente consumidor, no B2B, B2C, e obviamente através desta interface também poderíamos navegar aqui através de um conjunto de tabuladores, uma espécie de índice, em que esta seria a minha análise de entrada, mas eu poderia facilmente entrar em outras navegações mais detalhadas. Aqui também, do ponto de vista de colaborativo, nós podemos introduzir qualquer nota para os nossos colegas e eles vão receber uma notificação. Ou seja, sempre que eu me aperceber que há aqui algum valor, algum parâmetro que possa ser ajustado, eu posso deixá-lo aqui tal e qual como uma rede social, inclusive eu tenho partido das hashtags, por exemplo, eu poderia dizer ao Luís para, por favor, rever a situação que nós identificámos aqui neste conjunto de manipulações ao filtrarem Iowa na parte das reparações e poderia pedir ao Luís para tentar ajudar-me a interpretar o que é que está a acontecer aqui na área das reparações e ele dinamicamente iria receber uma notificação e inclusive é aplicado o filtro tal e qual como eu fiz. Isto em oposição a criar um print screen, copiar o link da aplicação, indicar por escrito quais foram os filtros e os sítios onde tinha que carregar para obter a mesma visão. Okay? Portanto, esta parte do Collaboration está integrada na nossa
ferramenta e uma vez que nós temos este trabalho colaborativo, também poderíamos voltar e fazer uma análise também mais detalhada. Ou seja, por exemplo, entrando aqui na análise por indicador, nós poderemos ver que nesta organização existem 6 call centers distribuídos geograficamente e há aqui um deles que tem aqui um indicador demasiado alto em relação ao resto. É um indicador que acima de 15% eu tenho que começar a preocupar, neste caso o call center de Cambridge, e eu posso começar a fazer uma análise investigativa para perceber sobretudo o que é que se passou no último dia que agravou 5 pontos percentuais. E aqui podemos ver que pode ter simplesmente a ver com o tipo de agentes que estava ou o tipo de chamadas que foi dedicada ou atribuída nesse dia. Entrando aqui numa análise ao nível de supervisor, eu vejo que através desta visualização que nós chamamos heatmap, eu consigo ver que há aqui um supervisor, que é o Jay Finlay, que me preocupa porque todos os seus agentes, e aqui a dimensão tem a ver com o número de chamadas processadas por cada agente debaixo deste supervisor, eu consigo ver todos os tópicos processados por este agente, inclusive eu poderia ir ao nível de detalhe de um agente deste supervisor e perceber o que é que está aqui a passar, porque é que o feedback sentimental está tão negativo. Pode ser até esperado porque eles estarem só escalados para receber chamadas de inbound de reclamações específicas. Mas também pode ser algo mais intrínseco. Por exemplo, olhando aqui nesta análise comparativa, quer ao nível do supervisor de turno, eu tenho aqui vários indicadores em função da classificação do meu próprio IVR, por exemplo, da análise sentimental, se os operadores estão a escutar ativamente ou não, do ponto de vista de posicionamento e de retenção de cliente, e posso entrar em detalhe aqui ao ver que Finlay é o que tem a pior indicador na área do sentiment, é o que tem mais negativo. Eu posso ver se é algo específico ou inclusive complementar aqui num determinado agente que tem uma informação mais negativa e poder posicionar, por exemplo, uma formação adicional para melhorar cada uma destas 5 linhas de ação. Como veem, eu consigo clicar aqui em qualquer um destes agentes e ver ao longo do tempo qual é que está a ser a evolução, nomeadamente nestas 4 áreas, e inclusive até me poderia focar num intervalo específico de tempo. Por exemplo, eu consigo ver que aqui neste intervalo específico todos os indicadores baixaram, à exceção deste, da escuta ativa, e poderia, por exemplo, selecionar aqui um período temporal e entrar numa visão mais detalhada do Charles e perceber, quer ao longo histórico, por exemplo, qual é que é o seu tempo médio de processamento de chamadas, qual é que é o seu score de engagement, qual é que é a satisfação média, e inclusive posso ver que há aqui dias específicos em que houve chamadas em cuja duração média foi bastante elevada. Eu posso ver, inclusive neste cliente, nós optámos por incorporar não só estes vários indicadores, mas como veem aqui em baixo, na parte inferior, foi incorporado um widget específico, foi desenvolvido à medida, que vai permitir selecionar um conjunto de dias. Nesses dias eu identifico uma determinada chamada para um cliente e já estou, sem sair aqui deste dashboard, com toda esta navegação fluida, eu consigo identificar aqui uma determinada chamada e consigo ver as diferentes fases desta chamada, quanto tempo qual é que foi a duração em que o agente teve em cada uma dessas chamadas e inclusive posso selecionar uma fase específica da chamada para não ter que ouvir a chamada toda. Por exemplo, há aqui uma fase, por exemplo, foi classificada como o cliente estar relativamente furioso e eu poderia aqui, clicando no botão play, ouvir diretamente essa chamada sem sair diretamente do meu dashboard de análise. Isto seria uma análise mais genérica do ponto de vista de dashboard. No entanto, sabemos que em alguns casos isto só cobre 80% das análises. Ou seja, muitas vezes é necessário sair e para além dos relatórios que já existem. Então, também aqui existe uma espécie de repositório de vários dashboards. Nós, na prática, já transitámos e navegámos através de 3, mas em alguns casos, eu como supervisor,
poderia, por exemplo, ter um relatório mais histórico que me permite interativamente fazer navegações como os drill downs ou, por exemplo, subscrever uma notificação. Ou seja, em vez de estar a receber o mesmo relatório diariamente, eu posso subscrever uma notificação se só quero receber este relatório caso aquele parâmetro que estava acima dos 20% realmente se verificar, e então sim eu vou começar a fazer esta mesma análise investigativa. Outra maneira de analisar é através de tabelas interativas. Ou seja, eu consigo, através de filtros e de seletores, eu consigo mudar o nível de agregação ou o nível de granularidade de informação que aparece aqui nestes relatórios, neste caso em formato tabular. Inclusive eu posso controlar qual é que é o indicador que me aparece na tabela, através de controles muito simples, isto em oposição àquela navegação que tem que ser mudar e transitar entre vários ecrãs, e consigo sempre ver informação contextualizada dos filtros que estão aplicados. Aqui também, por exemplo, é numa perspectiva gráfica, eu estar a comparar o número de chamadas redirecionadas, okay? Quer ao nível de mês, quer ao nível de dia, com outro indicador, ou seja, aqui posso olhar para a variação ou, por exemplo, tentar estabelecer se há alguma correlação entre o número de chamadas redirecionadas e o volume total de chamadas, ok? Aqui, neste caso, e se colocarmos a informação ao nível de dia, claro que quanto mais chamadas forem processadas, também vai haver um maior número de chamadas perdidas ou chamadas redirecionadas. Do ponto de vista de insights, se mesmo assim esta flexibilidade não me for suficiente, eu tenho ainda a possibilidade de entrar no que nós chamamos o relatório self-service total. Ou seja, quando o Rui falou no self-service, falava no self-service do ponto de vista das bases de conhecimento do cliente, mas também do ponto de vista dos agentes e dos supervisores, também há essa necessidade de self-service na medida de criação de relatórios para fazer esta análise investigativa. Se eu não conseguir chegar às causas de determinado indicador, eu tenho este tipo de templates que me permitem, ou através de drag and drop, ou através da própria linguagem natural, eu consigo, por exemplo, dizer ao sistema que quero fazer uma análise, por exemplo, quero ver como é que está o meu custo em termos do custo por processamento de chamadas. Então, eu tenho aqui uma template onde me tem vários indicadores e esses indicadores vão poder ser agregados em função de diferentes dimensões de análise. Por exemplo, eu sei que o meu custo total debaixo da minha rede de agentes seria estes 226 mil dólares, mas eu poderia facilmente, já tenho aqui uma visualização, eu posso ainda enriquecê-la e transformá-la, por exemplo, quero ver um detalhe por canal, para ter a tal visão de omnicanal, saber aonde é que estou a ter mais custos. Então, eu, através de um simples arrastar de informação, eu consigo, por exemplo, ver uma evolução temporal, ou seja, estes 220 mil dólares ao longo do tempo, como é que foram evoluindo, e há aqui uma queda no dia 7 do mês, ok? Nós aqui tipicamente podemos fazer umas formações no início no final no início da segunda semana, mas também poderíamos ver a tal visão omnicanal, a ver se isto está a propagar-se nos diferentes canais ou não, e também as variações de cada um deles. Vemos aqui uma variação positiva no caso do e-mail, negativa no caso de voz e de chat, e por aí fora. Ou seja, este método de adicionar e de busca de informação, para quem não está familiarizado com estas ferramentas, acaba por ajudar, porque eu simplesmente tenho que dizer em linguagem natural aquilo que quero ver. Por exemplo, se eu quiser ver o top 10 de supervisores, e imaginem que eu não estaria confortável com a ferramenta e os editores, eu simplesmente escrevo que o que quero ver quem é que são o ranking de supervisores consoante um determinado indicador. Neste caso vamos ordenar consoante o número único de interações, não digo chamadas porque nós temos várias interações porque é omnicanal, e automaticamente é-me escolhida a visualização no formato mais adequado para fazer uma análise comparativa, neste caso de supervisores, e continuo a ter a possibilidade de organizar a informação ou fazer uma formatação específica. Se calhar era interessante também correlacionar, ver se há alguma correlação entre o tipo de canal e os supervisores. Então, cada visualização também pode-se
rapidamente ajustar ou criar filtros ou ajustar-se de maneira a afetar outras visualizações que já estão no ecrã, de maneira que quando carreguem chat, vejo apenas os supervisores que estão a tratar esse canal. Quando vejo o e-mail, vejo o volume de interações por e-mail que houve de cada supervisor. E nós vemos que, claramente, ao fazer estas seleções, vemos que há claramente aqui supervisores que estão mais orientados para determinado tipo de canal e isso pode-me ajudar a explicar aquela análise sentimental. Então, colocando aqui uma cor específica por cada canal, eu tenho uma profundidade analítica acrescentada que me vai permitir compreender melhor porque é que os chamadas do Finlay, que são essencialmente de voz e essencialmente de inbound, porque é que eles têm esse comportamento negativo e eventualmente até poderia adicionar esta mesma análise, podia gravá-la e partilhar com outros utilizadores. Espero que tenham gostado deste breve exemplo que trouxemos aqui. Uma primeira parte mais direcionada para funcionar com HyperIntelligence em cima dos portais de Customer Experience que já existem. A outra, mais até quem nem tem essas ferramentas, como podem facilmente criar esta profundidade analítica que vos dá esta visão e, obviamente, também poderíamos ter aqui o Hyper a funcionar diretamente sobre dashboards MicroStrategy. E com isto, eu se calhar passava aqui à parte de perguntas e respostas, em que vamos analisar, se tiverem alguma questão podem submetê-la agora, vamos aguardar algum tempo para que ponham as vossas questões na secção de perguntas e respostas na própria ferramenta daqui de videoconferência. Entretanto, vou pedir ao Luís que as leia, caso já tenha identificado se tem aqui alguma pergunta. Passo a palavra ao Luís para que irá lendo essas perguntas e quer eu, quer o Rui, estamos disponíveis para as responder. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel, e muito obrigado, Rui, e excelentes apresentações em ambos os casos. Espero que a audiência também tenha gostado. E, de facto, fazíamos agora aqui um pequeno espaço de Q&A. Podem usar o icon que têm na vossa interface, portanto, tem um icon que coloca precisamente Q&A. Estão aqui a chegar já algumas questões e eu ia também pedir-vos, enquanto estamos neste momento, para responderem a um breve questionário. Portanto, são 3 questões, porque o vosso feedback é obviamente importante para percebermos também aquilo que acharam e, portanto, qual foi, digamos assim, em termos de expectativa, qual foi aqui o grau de satisfação. Bom, e passando então às questões que temos aqui, passo aqui a ler uma primeira questão, que é o seguinte: tem algum tipo de modelos de Artificial Intelligence no MicroStrategy que consigamos utilizar? E portanto esta questão, penso, Daniel, seria... Sim, eu posso responder, Luís. Portanto, o MicroStrategy integra-se com os 2 principais motores onde estão estas bibliotecas de modelos de inteligência artificial. Ou seja, o MicroStrategy não tem bibliotecas nativas de inteligência artificial, mas integra quer com R, quer com Python, e todas as bibliotecas que existem nesta área estão essencialmente nessas 2 linguagens. Ou seja, qualquer linguagem, seja ela proprietária, seja ela pública, vocês vão poder usá-la no MicroStrategy através da integração do MicroStrategy com estes 2 tipos de linguagem, R e Python. Ok. Tem aqui uma outra questão que tem que ver com este tipo de solução estaria disponível on-prem ou em cloud e essencialmente é isto. On-prem ou em cloud? Acho que também é para mim, Luís. Então, o MicroStrategy, ainda que esteja cada vez mais adaptado a cloud, continua a ser agnóstico. Ou seja, nós temos quer a possibilidade dos nossos clientes utilizarem este tipo de ferramentas que vocês virem, sem qualquer limitação, vocês podem utilizá-lo na cloud, ou se preferirem, por uma questão de ainda não estarem prontos para dar esse passo para a cloud e para a simplicidade que isso introduz do ponto de vista de gestão de infraestrutura, poderão continuá-lo a fazê-lo sem qualquer tipo de limitação, com o mesmo conjunto de funcionalidades na vossa infraestrutura própria, porque não depende de todo de qualquer modelo que só exista na cloud. Ok. E de momento não estão a chegar mais questões. Vamos dar aqui só mais alguns
momentos para se mais alguém quiser colocar aqui alguma pergunta. Estamos também a chegar aqui ao final do horário, temos 5 minutinhos. Ok, temos aqui mais uma questão que acaba de chegar também e que coloca, e é uma questão pertinente, o dashboard apresentado é parte de alguma solução? Portanto, foram apresentadas algumas referências logo no início e muitas destas soluções de contact centers têm toda aquela componente de reporting, em vez de estarem a desenvolvê-la de raiz, incorporar o MicroStrategy nesses motores. Os dois maiores exemplos é, por exemplo, talvez a Genesys e a plataforma da NICE InContact. O exemplo que vocês viram aqui na segunda parte é muito semelhante à que existe quando os clientes adquirem a plataforma NICE, é muito semelhante e foi baseado num caso real desse fornecedor de software, mas lá está, é completamente aberto e pode ser reutilizado mesmo sem estas plataformas. Ok, penso que responda à questão. Já agora, só para complementar a resposta, a primeira parte, o exemplo que foi utilizado numa plataforma de Customer Experience era o Zendesk. Para quem não reconheceu imediatamente, nós não temos qualquer tipo de parceria em particular. Neste caso escolhemos aqui Zendesk, mas podíamos ter utilizado outro qualquer. Sim. Eu acho que neste momento não há mais questões. Peço desculpa, porque isto está extremamente dinâmico. Ok, a pergunta agora é para o Rui e colocam a seguinte questão. Portanto, a BI4All tem uma área de digitalização e a questão é como é que se poderia iniciar um projeto convosco. Portanto... Ok. Primeiro ponto é chegarmos ao contacto, falarmos um bocadinho, perceber qual o âmbito e o escopo desse projeto e perceber quais os próximos passos. No âmbito muito direto da digitalização e também para não gastar aqui muito tempo, nós começamos muitas vezes pela nossa área de advisory, que tem perfis especializados mais na área de estratégia, tanto transformação digital como digitalização, como data strategy. Muitas vezes começamos com um assessment e após isso, e muitas vezes também através da utilização de workshops, de sessões de workshops com os stakeholders identificados no cliente, começamos por desenhar o que nós chamamos de roadmap para a transformação digital, que é um documento estratégico que linka desde os domínios tecnológicos que já falámos e a necessidade que o próprio cliente tem ou para onde quer ir, com estratégias realmente ou iniciativas já tecnológicas em implementação que vão permitir atingir os objetivos de transformação que o cliente tem. Mas pronto, aqui é realmente enviarem-nos inclusive um mail, chegamos à conversa e depois nós endereçamos, daremos todos esses detalhes e trabalhamos em conjunto, muito mais em parceria do que mesmo numa relação de cliente-fornecedor. Ok, eu penso que responde à pergunta e eu aqui se calhar, e Daniel e Rui se me permitem também, se calhar acrescentava aqui ou complementava, portanto, nesta temática e, portanto, fazendo aqui a viagem que o próprio Rui descreveu, portanto, partindo do call center para chegar ao contact center, enfim, é falarem connosco, nomeadamente com qualquer um de nós, e depois aqui, obviamente, unindo aqui as sinergias BI4All MicroStrategy, obviamente MicroStrategy com uma parte mais tecnológica, e a BI4All, na pessoa do Rui e da sua equipa, naturalmente com toda a parte do know-how e toda a parte da estratégia, digamos assim, e da metodologia que temos vindo a aplicar também noutros clientes. Portanto, acho que é um pouco essa a ideia. Eu penso que não há mais questões e visto que estamos em cima do horário. Resta-me então agradecer, antes de mais, Daniel e Rui, pela vossa disponibilidade e pelas excelentes apresentações que fizeram e agradecer ao resto da audiência, espero que tenha sido do agrado. Recolheremos, obviamente, o feedback e tentaremos melhorar em próximas sessões. Muito obrigado e o resto, bom dia a todos. Muito obrigado, bom dia. Obrigado.